Aí, pessoal, vou começar aqui no stand da Harris. Então, a live aí do André Concertolândia. E aí, Tigrada? Ó, o velho Gurgel, vamos lá falar com ele. Como é que tá o som aí, pessoal? Aí tá o Gurgel, Girelli, Dr. Guedes. Vamos lá fazer uma livezinha pro grupo aí. Beleza? Como é que tá o áudio aí, Amaury? Diz pra nós aí. Ô, cowboy! Na Santa Efigênia, amanhã. E aí? Quer fazer a abertura, começar? Não, vamos lá. Vamos ver. Tá, eu vou sair daqui. Mas tá bacana, tem 18 pessoas. Vamos lá. Vamos lá. Boa tarde a todos os presentes. Boa noite, né? Na verdade, boa noite. Já passou das 6 da tarde. Bom, é uma honra muito grande poder receber todos vocês aqui. Nós estamos fazendo uma live com os grupos de refrigeração aí Consegue na... ter que copiar o link. O Dave Homem é uma personalidade já da refrigeração. Vamos entrar lá no da Harris. Já bastante conhecido. Então ele está fazendo a live aí. Eu não consegui via achar a Facebook live. dele, que depois Entra será no meu perfil. publicada também. Procura meu nome. Nos grandes grupos aí de refrigeração. Isso, não é na Que refrigeração. existem nas redes sociais. Tá. Nós da Harris fizemos alguma Entra. abertura anterior para alguns questionamentos para que o pessoal pudesse nos trazer dúvidas que tenham sobre a brasagem. Nós temos Pode atualizar acompanhado e já as redes vai. sociais e percebido que há uma grande quantidade de dúvidas ou às vezes informações equivocadas por parte dos compartilha. especialistas Onde tu quiser como agora. proceder com um bom processo de brasagem, como preparar uma brasagem de alumínio, qual tipo de material utilizar, como fazer a seleção correta. Então nós decidimos aí antecipadamente, né, David, fazer esse momento especial aí, para que a gente pudesse tirar as dúvidas do pessoal. Então o David vai fazer as perguntas, trouxe para nós as perguntas, eu farei as respostas. Deixe então eu me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Anderson Fernandes, eu sou o diretor técnico e comercial da Harris. A Harris é a continuidade da antiga Brastak. A Harris fez a aquisição da Brastak em 2008 e a partir daí seguiu o negócio com a marca Harris. Então nós já estamos aí há 11 anos no Brasil e o foco principal da Harris é sempre levar o quê? Qualidade e conhecimento. As pessoas têm que ter conhecimento. Uma coisa é o produto na tua mão, outra coisa é o produto aplicado no seu sistema de refrigeração. Então a gente se aproxima dos refrigeristas aí via rede social. Agradeço o Dave Homem aí, sempre é uma personalidade já do setor da refrigeração, estar aí nos prestigiando e nos dando essa oportunidade aí junto com o grupo de refrigeração. Ele vai começar as perguntas e eu vou tentar ser o mais claro possível aí respondendo. Não, na verdade, nós do grupo é que somos muito gratos aí a uma empresa como a Harris estar nos recebendo dessa forma. Então, para nós, é uma grande honra estar aqui hoje, conseguir reunir esse pessoal todo aí e ter a oportunidade de ter uma aula prática e teórica aqui, que não é todo dia que a gente tem esse acesso, né? Então, eu que Nossa agradeço. gratidão. Bom, então vamos lá. A gente, na verdade, hoje, mais cedo, a gente fez alguns questionamentos aqui. O Daniel foi um dos que colocou algumas perguntas para nós aí. E a gente vai trazer o Valdemir Oliveira também, o Jefferson Silvestre, o Leonardo Guimarães, do Rio de Janeiro. Uma série de pessoas interagiram ali e trouxeram algumas dúvidas que eu acho que é bem bacana a gente esclarecer aqui. Legal. Beleza? Então, vamos lá, vamos tentar trazer um pouquinho do que o pessoal comentou. Um dos primeiros questionamentos foi preparação, que eu acho que a gente já vai, preparação para brasagem, que eu acho que é um dos pontos mais importantes que tem, na verdade, todo o bate-papo que a gente teve antes, né? A preparação é o que vai evitar a grande maioria dos problemas futuros aí numa brasagem, não é? Sim. Como eu costumo sempre dizer nos treinamentos de brasagem que a gente ministra, brasagem é igual casamento, é igual a festa de casamento. Nós gastamos muito mais tempo preparando a festa de casamento do que a execução. E brasagem é a mesma coisa. Se você quer fazer uma brasagem bem feita, gaste tempo com a preparação. E o que é importante na preparação? É importante ressaltar que brasagem é um processo físico. As coisas que acontecem na brasagem são fenômenos físicos. E física nós não podemos contrariar. Física nós temos que respeitar.
Então, para que a física aconteça de maneira adequada na abrasagem, é fundamental, primeiro, limpeza. A limpeza não é um requisito importante, é um requisito fundamental. Então, gaste um pouco de tempo preparando o tubo no sentido da limpeza. Se é uma junta que apresentou vazamento, naturalmente veio óleo do sistema de refrigeração que é miscível no sistema. E aquele óleo, ele vai ser um contaminante para você realizar uma rebrasagem. Então, é importante que ali você faça uma limpeza, um desengraxe do material, uma remoção de oxidação. Outro ponto muito importante, David, é cuidado com rebarba. Não deixe rebarba presente no tubo, pois a rebarba vai causar microtrinca. E aquela microtrinca é aquele vazamento que você vai embora da casa do cliente e 3 meses depois ele te liga dizendo que não está gelando, porque já não tem mais gás. Vazou 1 mês, 2 meses, 3 meses depois. Isso é resultado do quê? De uma pequena trinca que ficou ali quando você fez a abrasagem devido à falha de preparação e aquilo foi propagando conforme o equipamento vai trabalhar. Então, limpeza, remoção de rebarba, fazer o encaixe correto das peças, a bolsa de maneira correta e, importante, manutenção da folga. A folga que tem que ter entre as peças no diâmetro é de 0,1 a no máximo 0,4 milímetros. Não deixe folga acima de 0,4. Você gastará mais material e terá mais porosidade. E nenhuma folga inferior a 0,1. Pois uma folga inferior a 0,1, você não terá penetração de metal de adição. Basicamente esses 2 conceitos. Limpeza, isenção de rebarba e uma folga controlada. Em vista e um bom expansor. É isso aí. Então, na verdade, a rebarba, ela não é uma trinca propriamente dita, né? Ela gera uma trinca. Isso aí é um assunto bem interessante para abordar mais adiante aí também. Perfeito. E a seleção do material de adição, a seleção da vareta, o que a gente pode chegar a uma conclusão? Essa questão também foi abordada pelo Valdemir Oliveira, lá do Rio de Janeiro. Valdemir, uma pergunta muito pertinente que você fez. Existe uma dúvida muito grande, que é geral, sobre que tipo de vareta selecionar de acordo com a aplicação que você tem. Eu acompanho nas redes sociais e muitas vezes eu vejo uma pergunta ali. Como é que eu faço para abrasar alumínio? E alguém vai e responde. Usa a vareta de solda prata com fluxo que fica jóia. Isso não é verdade. Solda prata e alumínio não se combinam. Um é contaminante do outro. Então, cada necessidade tem um metal de adição específico. Então, vamos falar primeiro da solda prata. O que é uma solda prata? Solda prata é uma liga que ela tem na composição dela prata, cobre e zinco. Solda prata é utilizada sempre que tiver aço. Entrou aço, seja aço cobreado, aço zincado, qualquer tipo de aço, mesmo aço inoxidável, você vai utilizar solda prata. Outro ponto, toda vez que vai utilizar solda prata, é necessário o uso do fluxo. Não se utiliza solda prata sem fluxo. A solda prata não funciona sem a presença do fluxo. Então a solda prata, ela tem várias percentagens de prata. Ela começa em 15%, tem 15, 20, 25, 30, 35, 40. Há uma dúvida muito grande também sobre o que muda essa porcentagem de prata. O que muda na porcentagem de prata? Ao utilizar uma liga com 40%, quer dizer que a junta de brasagem vai ficar mais resistente do que com 15%? Não vai ficar mais resistente. A resistência é a mesma. O que muda é que quando você tem mais prata na liga, a temperatura de fusão dela é mais baixa e ela flui mais rápido. Então você tem que esquentar menos o tubo, o aquecimento é menor, a penetração é maior. Então a chance de você fazer uma boa brasagem é melhor. Se você usa um teor mais baixo de prata, você tem um custo menor. Porém, a chance desse processo de brasagem falhar, de não ter uma penetração, de ter que aquecer demais, de queimar elementos da vareta, se torna muito grande. Solda prata, ela é mais resistente do que foscopper, ela é mais resistente do que silfoscopper, ela é mais resistente do que latão, ela é mais resistente do que estanho, é o tipo de solda mais resistente que tem para refrigeração. Porém, como o custo é alto, ela fica destinada ao aço, componentes de aço, tá ok? Depois existe a família da liga de foscopper. O que é foscopper? O próprio nome fos é de fósforo e copper é de cobre. Então, uma liga de cobre e fósforo.
Quando a gente adiciona fósforo ao cobre, o cobre perde a ductilidade, que é a capacidade de deformação a frio. Então ele fica um material quebradiço. Muito uma duro. vareta de foscopper, se você dobrar ela, ela quebra igual um vidro, estilhaça. Por quê? Porque não tem ductilidade. Então o foscopper ele é muito utilizado para tubos de pequenos diâmetros. Tubos como esse daqui, de diâmetros menores, tubos com diâmetro para refrigerador residencial, para um ar-condicionado split, um ar-condicionado cassete, instalações de menor porte. Por quê? Porque se você tiver uma instalação de maior porte, você vai ter um ciclo térmico de trabalho, mais dilatação e contração do tubo, mais vibração, mais pressão. Isso vai fazer com que o foscopper comece a trincar com o passar do tempo. Ele vai funcionando bem, depois ele resseca e começa a abrir microtrincas e gera vazamento de gás. Até no momento da brasagem mesmo, né? Como tu vai aquecer mais um lado. Até no momento da brasagem mesmo, quando tu está aquecendo mais um lado do que o outro, ele acaba tendo essa diferença de dureza na brasagem em si, né? Eu não diria nem dureza, mas é o seguinte, vamos supor que você está numa instalação de um hipermercado e você precisa fazer a brasagem de um tubo que faz a ligação de um rack de refrigeração com balcão. E você está fazendo a brasagem de um tubo de 4 polegadas. Só a dilatação que esse tubo terá no aquecimento. Aí você deposita o metal de adição. E depois ele vai contrair quando ele resfriar. Se você estiver numa sala silenciosa, usar foscopper, desligar o maçarico e ouvir, você escuta os estalos. Aqueles estalos é o foscopper trincando. Então pode ser que não vaze na hora, mas pode ser que uma semana depois apareça o vazamento e você perca toda a carga de gás. Então todas as vezes que nós falarmos em refrigeração de porte maior ou tubulação, onde o diâmetro vai crescendo, a gente começa a utilizar a liga chamada silfoscopper. O que é silfoscopper? É o foscopper com adição de prata. Aí existe 2% de prata, existe 5% de prata e existe 15% de prata. Onde você usa cada um? 2% de prata, uma refrigeração comercial leve, uma instalação comercial, um expositor, um balcão de refrigeração menor. 5%, uma máquina de sorvete, um balcão expositor de maior porte, uma cervejeira, essas coisas de um pouquinho mais massa, um chiller, um ar-condicionado central. Tubulações maiores. Mais exigidas. Já 15%. A 15% vai ser para um tubo de 4 polegadas, para um rack de refrigeração ou para sistemas de refrigeração de transporte, onde você tem um sistema de refrigeração para uma van, um sistema de ar-condicionado para ônibus. Por quê? Porque além da vibração do funcionamento do equipamento, você tem a vibração do deslocamento do sistema. Então a vibração é muito intensa. Aí você usa 15%. Então é esse o cuidado que tem que ter. Tá? Na refrigeração doméstica, o foscopper simples comum é suficiente. Vou aproveitar o gancho e falar sobre o banho de prata. Muitos têm dúvidas sobre o banho de prata. Mas quando eu pego a vareta banhada, ela tem aquele banho branco. Então na hora que eu faço a brasagem, eu estou adicionando prata na brasagem. Não está adicionando prata. Aquele banho de prata, ele é um banho químico, apenas para dar acabamento. Ele não tem qualquer influência no resultado da brasagem. Para dar acabamento na vareta. Na vareta, não é nem na brasagem. Nem na brasagem. Na vareta, isso mesmo. O Leonardo Guimarães perguntou também, o Leonardo Guimarães lá do Rio de Janeiro, perguntou se eu posso molhar, posso utilizar um pano molhado logo após a brasagem, o que isso... e já aproveitando, já na mesma linha, numa soldagem lá, numa saída de um compressor ainda, desses mais antigos, onde a gente tinha aço e cobre, ou soldar próprio um aço e um cobre, soldar não, brasar, né? Um aço e cobre, preciso pintar isso aí depois? Boas perguntas. Vamos lá, a primeira parte aqui da pergunta, o resfriamento. Não há qualquer problema em resfriar rápido a brasagem. Não há qualquer problema. O que você tem que observar é o seguinte, quando você faz a brasagem e o metal está líquido, ele tem um brilho. Você percebe que o metal está líquido. Quando você tira o maçarico, ele vai solidificar e perder aquele brilho. Aquele momento que você parou de aquecer e ele vai perder o brilho, que ele vai solidificar, é um momento muito importante. Naquele momento você tem que evitar duas coisas. Você não pode pôr água naquele momento e nem gerar vibração, mover a peça.
Se a peça se mexe, enquanto aquele metal ainda está líquido, vai abrir microtrinca. O material tem que estar parado. Depois que perder o brilho, não há problema algum em pegar um pano com água e resfriar rapidamente. Isso é Não vai fragilizar a abrasagem. 5 segundos. Não vai trincar. Quanto tempo? Para perder esse brilho, 3, 4 segundos. De 3 a 5 segundos. É muito rápido. Se ficar mais que isso, é um sinal que na hora de fazer a abrasagem você aqueceu demais. E está demorando para esfriar. E o tubo está cedendo calor para... Sim, aí o tubo está mantendo o calor ali, mas isso é indicativo que você superaqueceu. Superaquecer é péssimo para abrasagem. O pessoal brinca, né? Você torra, cozinha o tubo. E além de cozinhar o tubo, você perde elementos do metal de adição que vão evaporar. Isso não é bom. A segunda parte da pergunta. Quando você faz a abrasagem no aço, ainda que seja um aço galvanizado, ainda que seja um tubo de aço cobreado, quando você esquentar o tubo para fazer abrasar, você vai perder parte desse revestimento. E aquele aço ele vai ficar exposto ao ar. E o aço exposto ao ar, ele gera oxidação. Então é cabível sim, é indicado que se faça uma pequena pintura onde você fez a abrasagem com aço. Mas é preciso tomar um cuidado. Você tem que fazer a pintura, mas se você brasou o aço, você utilizou fluxo. Então você tem que fazer a remoção do resíduo de fluxo. Não pintem em cima do fluxo, porque o fluxo é corrosivo. E o fluxo vai fazer aquela pintura descascar. Então não vai resolver nada. Só vale a pintura se você pegar um pano úmido ou uma escova metálica e remover o resíduo do fluxo após a abrasagem. Aí você põe um pouquinho de tinta ali só para proteger o aço. Não é para proteger a solda da abrasagem, é para proteger o aço. Bacana. Agora tem uma experiência que eu acho que talvez muitos aqui já devem ter passado, que é uma questão que o Jefferson Silvestre, daqui de Botucatu, trouxe, que ele comentou que ele estava soldando um evaporador de geladeira lá, de refrigerador, né? E ele iniciou a soldagem, soldou a abrasagem e acabou, ele chegou a pegar, a fundir junto do material do alumínio, só que logo depois, não sei qual foi o motivo que aconteceu com ele, mas ele não conseguiu mais nem derreter aquele alumínio que já tinha sido adicionado e nem terminar de soldar, ele teve que fazer uma raspagem para tentar novamente. Eu não estava presente, é difícil julgar alguma coisa depois que aconteceu, mas eu vou dar algumas possibilidades. O alumínio, ele é um metal que ele é muito complicado na questão da formação de óxido de alumínio. O óxido de alumínio ele é um óxido cerâmico. Então, por ser cerâmico, ele é uma barreira térmica para a transmissão de calor. Então, provavelmente, o que aconteceu? Por ser um evaporador, é um roll-bond, correto? Provavelmente foi um roll-bond. Não falou. Deve ter sido um roll-bond, provavelmente. O roll-bond, a chapa é muito fina. Então ele deve ter usado um maçarico bem fraquinho e foi aquecendo muito lentamente. Se você for aquecendo o alumínio de uma maneira muito lenta, você começa a formar muito óxido de alumínio. Chega um momento que você forma tanto óxido que o fluxo já não tem mais capacidade de remoção. Então o alumínio, é importante você faz a limpeza e fazer um processo rápido, bastante rápido. E esquentando o alumínio, e se você estiver utilizando o Zincaflux, que é um arame tubular, usa a própria vareta como termômetro. Vai esquentando o tubo e vai encostando a vareta. E quando chegar na temperatura, ela vai fluir e já vai fazer toda a abrasagem. O problema é que muitas pessoas fazem isso. Encostou a vareta começa a correr, em vez dele continuar com a vareta, ele tira a vareta e continua esquentando. Então ele começa a oxidar o alumínio e não deixa a vareta aí. Depois, quando ele vem para colocar mais, o nível de oxidação já foi tão grande que ela não pega mais. Aí você é obrigado a parar, a lixar ou até limar para poder remover todo aquele resíduo e começar o processo de novo. Só que se for uma placa de roll-bond, o alumínio é muito fino. E você ficar fazendo isso múltiplas vezes, você pega aquele pequeno furo e vai abrindo outros furos. Então é uma coisa que tem que ser rápido. A abrasagem de alumínio é algo que você tem que fazer com muita segurança. Na verdade, ele mudou a estrutura do alumínio. Sim, ali. Ele oxidou, ele mudou a estrutura molecular, os grãos do alumínio. Na linguagem popular a gente brinca, né? Fala que cozinhou. Ele cozinhou o alumínio. Então aí eu chego num ponto que o alumínio já não pegava mais o metal de adição. Uma outra, talvez seja uma pergunta comum, mas acredito que seja dúvida para bastante gente. Eu acho que essa pergunta até foi do Daniel, se eu não me engano. Não, foi do outro gaúcho lá, não me lembro o nome, o Relaman.
É necessário basar com nitrogênio? Qual o efeito do nitrogênio dentro de uma tubulação de cobre? Na verdade, por que se usa o nitrogênio? Você vai ter que fazer aquecimento do cobre para fazer a abrasagem. Ao fazer aquecimento e lá dentro da tubulação tem oxigênio, o cobre ele vai oxidar. O óxido do cobre ele não fica preso no cobre, ele se solta. Então, quando o fluido refrigerante e o óleo começar a circular no sistema, vai formar aquela fuligem preta parecendo uma borra. E aquilo é muito fácil para entupir um capilar, entupir uma válvula, entrar num ponto mais fechado do compressor, entrar até um compressor, estragar o óleo, mudar a acidez do sistema. Então você precisa evitar aquela formação de fuligem. Como é que você evita a formação de fuligem? Eliminando o oxigênio. A oxidação só ocorre na presença do oxigênio. Então não é que você queira o nitrogênio, você não quer o oxigênio. Então você faz uma purga de nitrogênio apenas para eliminar o oxigênio de dentro do sistema. E sem oxigênio não tem oxidação. E o tubo de cobre fica limpinho, fica sem oxidação na parte interna. Mas aí vem umas dicas. Eu já vi gente fazendo purga e põe uma vazão tão forte de nitrogênio que na hora que o metal de solda quer entrar, o nitrogênio expulsa o metal para fora, empurra. Por quê? Está com muita pressão. Ali é uma vazão muito leve, sutil. Sinta a vazão na face do rosto ou nas costas da mão, porque é uma vazão realmente muito levinha. E se for uma tubulação muito extensa, um tubo de diâmetro grande que está muito aberto, tapem as saídas. Coloque um plástico na saída, uma fita, faça só um furinho. Reduz, né? Só para criar uma atmosfera. Não é para fazer uma purga grande, é só para criar uma pequena atmosfera de nitrogênio ali dentro. Só complementando, então, numa visão mais de campo, o que acontece? Não é o nitrogênio que faz a magia dentro do tubo, é a ausência do oxigênio. Então, o que acontece? É muito comum de a gente ver o pessoal, o questionamento no grupo mesmo, que o pessoal diz, nós aprendemos no curso realmente que a gente tem que soldar com nitrogênio passante. Não, a gente tem que soldar com um ambiente ausente de oxigênio. Então, se tu tem um tubo lá de 4 polegadas, né, que nem foi o exemplo, tu colocar ali uma mangueira de 1/4, tu vai estar criando um venturi dentro do tubo e arrastando oxigênio, tu vai ter a fuligem ainda. Então o ideal realmente, é como tu comentou, é de reduzir, criar uma atmosfera que não seja estanque, né? Uma entrada pequena, uma saída pequena com um pequeno furo para criar uma atmosfera de baixa pressão lá dentro de nitrogênio, para não ter oxidação. E outra, é mais econômico, porque o nitrogênio não é barato. Se você deixa uma vazão muito forte, que você gasta de nitrogênio, aí depois ele economiza onde? Aí economiza usando a solda, sem a presença de prata, aí depois trinca. Aí quando trinca ele tem que dar garantia no serviço, aí dá outra carga de gás. Isso vira um ciclo vicioso que vai custar dinheiro. É isso aí. E solda para tubo com passagem de oxigênio medicinal, para vácuo ou para ar comprimido? Qual a dica nessa situação? Se for para ar comprimido, essas coisas, pode utilizar o Foscopper, não tem problema nenhum, tem uma boa resistência. Entretanto, existe uma norma da Anvisa que toda tubulação de gás hospitalar tem que ser feita brasagem com solda prata isenta de cádmio. A solda prata que vocês encontram nas lojas de refrigeração são ligas de solda prata com a presença de cádmio. O cádmio é um metal tóxico, é um metal cancerígeno e ele não é permitido em instalações hospitalares. Instalações hospitalares têm que ser ligas isentas de cádmio, porque o oxigênio vai estar circulando e aquilo vai para a respiração. Tem perguntas ao vivo aí, pessoal? Pois é, vamos tentar ver aqui umas perguntas ao vivo do pessoal. Eu quis dizer solda do tipo Zinca Flux, solda cobre no alumínio, do Thiago Borges. Olha aqui, a Ângela, essa pergunta da Ângela é interessante. Essa Ângela aqui, ela mandou para nós o questionamento do Jefferson Silvestre. Ela disse que, naquele caso lá do evaporador de alumínio, que funcionou num furo pequeno, mas num furo grande não. O que acontece? O processo de brasagem ele funciona pelo efeito da capilaridade. Lembra que eu falei que na preparação da junta você tem que dar uma folga de 0,1 a 0,4? Se você tiver um furo que tem meio milímetro, que tem 1 milímetro de diâmetro, quando você pôr o metal vai escorrer tudo para dentro. Ele não segura no furo porque o furo é muito aberto. Qual a dica que eu dou? Pegue o fundo de uma latinha de bebida de refrigerante, corta aquela chapinha, limpa ela direitinho,
coloca a chapa em cima e faz a brasagem com aquela chapinha em cima, porque você vai brasar a chapa ali em volta, um pedacinho da chapa, e você fecha um furo. E se o furo for muito grande, você não vai conseguir. Você vai começar a aquecer, 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 o furo vai abrindo cada vez mais e não fecha nunca. Então, uma dica muito legal. Corta o fundo da latinha de refrigerante, amassa ela ali, coloca ali em cima e faz a brasagem com a chapinha como sendo um tapa-furo. Fica super fácil e você esquece. Você vai embora, nunca que isso daí vai te dar dor de cabeça. Essa dica da latinha que o Anderson aprendeu com o Rafael Prediger. Ei, Prediger. O Rafael Prediger aqui, que ele tem uma experiência, ele aprendeu a soldar alumínio com latinha. Ele furava as latinhas e ia testando. É uma experiência bacana dele. Essa era uma dica que eu ia dar. Eu vejo que o pessoal tem muita dificuldade na brasagem do alumínio. E se você pega um evaporador e vai fazer a brasagem com evaporador, você perde um produto de valor caro. Qual que é a dica? Pegou aquele domingão, fez um churrasco, tomou um monte de cerveja, o que você faz? Guarda as latinhas, vai vender depois, mas antes de vender, lava a latinha, faz uns furos no fundo da latinha, pega o Zika Flux, pega o maçariquinho de Gasmap e fica ali treinando. Ó. A hora que você começar a fechar furo no fundo da latinha, meu amigo, você faz brasagem de qualquer alumínio, porque aí você pegou a manha. Aqui, tem uma questão aqui do Thiago Borges. Ele está perguntando como proceder com solda Zika Flux, tá? E também como soldar tubo de 3/4 ou 7/8, que geralmente se usa em ar-condicionado aí acima de 60 mil BTUs, em um telhado ou prédio, sendo que existe grande corrente de ar. Esse aqui até eu podia dar a dica lá do Zé Cavalo, ele pega uma colher ali e protege a chama. Mas vou deixar para quem entende. É a mesma coisa de você tentar acender um palito de fósforo no vento. Vai ser bastante difícil, você tem que o quê? Interromper o vento. Os maçaricos de MAP, via de regra, são maçaricos para uso de dimensões pequenas, de âmbitos pequenos. Se você vai fazer uma tubulação maior, você vai utilizar uma PPU. Uma PPU tem uma vazão de gás muito mais forte. Então, ainda que você tenha uma corrente de ar muito forte, ela não vai apagar a chama ou vai roubar o calor da chama. Já quando você usa um maçariquinho de Gasmap, você tem uma perda térmica muito grande se você tiver uma corrente de ar muito forte. A única maneira de você fazer isso é tentar bloquear essa corrente de ar. De alguma forma, colocando alguma coisa que vai tapar. Se você carrega uma mochila e o vento está vindo para cá, põe a mochila aqui e faz a brasagem adapta, né? Mochila. Tenta desviar o vento de alguma maneira. É a única maneira, porque uma corrente de vento forte lá no sul, lá em Porto Alegre, pegar um dia de 4 graus, aquele ventão forte, você lá no 20º andar de um prédio, aí não tem maçarico de Gasmap que aguenta. Essa é a realidade do Daniel Moroni, o Daniel Rocha, hein? O Amauri comentou que usar palha de aço, o famoso bombril, para tapar a saída da soldagem para poder passar o nitrogênio. É uma solução também. É uma solução, porém tem que tomar cuidado do seguinte. O Foscopper é um material que você nunca pode utilizar para fazer brasagem de aço. Se nós fizermos uma brasagem de uma peça de aço, vamos supor que essa peça é de aço, e eu brasei com Foscopper, e faço isso com ela, quando bater no chão ela vai quebrar uma peça para cada lado. Por quê? Porque o aço tem carbono e o Foscopper tem fósforo, são dois materiais muito duros. Se você colocar os dois em contato, você cria um material mais duro do que o vidro. E qualquer impacto ele vai quebrar. Então quando ele põe palha de aço é aço. Na hora que ele tira, se ficar aqueles pelinhos da palha de aço ali no tubo, ele montou uma outra ponteira de cobre e fez a brasagem com Foscopper, ele pode fragilizar. Ele vai ter uma reação química ali. Ele pode utilizar, só que ele tem que limpar bem, não deixar sobrar nenhum resíduo ali antes de fazer a brasagem. É isso aí, pelo que eu vi aqui, a grande maioria o Dáurio aqui dando a sugestão para usar nitrogênio passante de 2 a 3 PSI, é o que a gente geralmente faz, né? Mas tem que cuidar bastante o fluxo por dentro do tubo. 2 ou 3 PSI depende do tamanho da tua extensão, às vezes você precisa até menos. Mas acho que é isso aí, então. Não sei se mais alguém aqui tem alguma dúvida, alguma pergunta. Senão a gente vai demonstrar aqui já fazer algumas demonstrações. Aqui, ó. Vamos pegar aqui o Belly. Manda aí, Belly. Eu queria perguntar. Bem próximo aí. Se tem que ser só com nitrogênio ou pode ser outro gás? Com fluxo passando, né? Para criar a atmosfera dentro da tubulação. Pô, achei que o Belly ia perguntar a respeito das latinhas de cerveja. Se o cara tinha. Pessoal, poder ser outro gás, como o argônio, por exemplo, pode.
se você ao invés de usar nitrogênio usar o argônio, você também vai ter a proteção contra a fuligem. E a grande questão é o seguinte, se o argônio deixa ou não deixa com resíduo, que pode ser danoso ao sistema de refrigeração. Muita gente fala assim, eu posso fazer a purga com fluido refrigerante? Pode. Qual que é o problema? Quando você aquecer no tubo a 800 graus, o que acontece com esse fluido refrigerante? Ele é um produto químico, ele se transforma, ele fica ácido, ele gera alguma decomposição. Então, cada fluido refrigerante é diferente. A vantagem do nitrogênio não, que ele na temperatura ambiente ou ele aquecido dentro do cobre, ele não se transforma, ele continua nitrogênio. Outra vantagem do nitrogênio, ele é mais leve que o ar. Então, depois que você passou ali, ele vai embora, ele não fica ali dentro. Se você usa um outro gás que é mais pesado, mesmo que você abra o sistema, vai ficar resíduo daquele gás lá dentro, que pode depois comprometer no vácuo, se exigir mais vácuo. A vantagem do nitrogênio é que ele é leve, tirou, ele vai embora, ele vai evaporar, sobe e acabou. Só complementando, então, Belli, na verdade, tu tem que expulsar o oxigênio lá de dentro, mas tu tem que saber o que a gente vai colocar lá dentro, qual a reação que ele vai ter. O nitrogênio, a gente sabe como é que ele vai se comportar. O argônio, a gente sabe como ele vai se comportar. Agora, o 410, o R22, seja o que for, R22 não, né? Mas de qualquer forma, a gente tem que saber o que a gente está botando lá dentro para saber que tipo de reação ele vai ter também. Alguém tem mais alguma pergunta? Ou vamos para a prática? Vamos para a prática direto, é isso? Vamos para a prática? Sim. Vamos. Bora, amor. Bora lá. Bem pertinho, bem pertinho. Para fazer a abrasagem do cobre com o alumínio, o que a gente utiliza? Né? A bolsa no alumínio ou a bolsa no cobre? Via de regra, não tem diferença. O grande problema é o que é? Se você faz a bolsa no cobre, naturalmente, quando você vai fazer a abrasagem de alumínio, você concentra mais calor no cobre. Se você faz a bolsa no cobre e começa a concentrar calor no cobre, o alumínio pode derreter dentro do cobre e você não vê. E aí você vai fazer uma abrasagem com o alumínio todo danificado. Quando você põe o alumínio por fora, você tem mais controle do aquecimento visual para você não detonar o alumínio. Então, aí a técnica de brasagem, nós vamos falar daqui um pouquinho, eu vou fazer uma demonstração e aí eu vou mostrar. Eu vou até falar já, uma técnica de brasagem interessante. Isso vale para tudo. Só aproveitando aqui que o Thiago Borges, ele pediu uma explicação e a gente não acabou se passando, que é como soldar realmente o cobre com alumínio. E eu vou mostrar, mais do que responder, nós vamos mostrar. Então, boa pergunta. A pergunta dele é o seguinte: se há reação química no contato do alumínio com cobre. Alumínio e cobre são metais incompatíveis. E toda vez que eles estão em contato um com o outro, vai formar uma coisa chamada pilha galvânica. Então, se ele tiver umidade, tiver chuva ou tiver exposto, a água ela vai acelerar o processo de pilha galvânica. Mesmo a umidade do ar já vai gerar o processo de pilha galvânica. Então, esse produto da Hermes chamado Zinca Flux, por dentro ele tem um fluxo que é um fluxo protetivo. Esse fluxo, depois da abrasagem, a peça fica branca. Aquele branco é o resíduo do fluxo, ele não sai. E ele não sai de propósito. A função dele é proteger para não gerar pilha galvânica. Porque ele vira um isolante, como se fosse uma pintura, para não ter contato com o oxigênio. E se não tiver contato com o oxigênio, a pilha galvânica não acontece. Agora, se você lixar e tirar o resíduo do fluxo, aí vai dar pilha galvânica. Você tira o resíduo do fluxo da solda prata, mas do alumínio com cobre com zinca flux, você não tira o resíduo. O resíduo é protetivo. A limpeza não precisa nada especial, é só importante. Brasagem, fluxo, qualquer que seja, tem que fazer a limpeza antes. Você vai falar, mas o fluxo faz limpeza. Alguém já viu o fluxo sendo vendido no Carrefour? Fluxo não faz limpeza. O que o fluxo faz é remoção de oxidação. Você vai esquentar o material vai oxidar. E o fluxo faz a remoção da oxidação. Fluxo não tira óleo, fluxo não tira graxa, fluxo não tira gordura. Fluxo só tira oxidação. Então, limpar antes de brasar, você tem que limpar com alumínio, com cobre, com aço, com qualquer metal. É obrigatório fazer a limpeza. Aí eu vou fazer mais um comentário. Tem uma vez eu fui levar meu carro para revisão
Porque eu parei lá na oficina, parou uma Fiorino de um refrigerista. E aí ele abriu lá, quando havia aquele monte de ferramenta, tava aquela coisa bem não tinha o chapéu de cowboy, não? Não, mas tava aquela coisa bem organizada, sabe? Eu olhei e falei, nossa, como é que ele se acha, né? Aí eu, curioso, perguntei pra ele, colega, você tem vareta de solda? Tem. Ah, deixa eu ver a vareta de solda que você usa. Ele começou a procurar a vareta de solda. Rapaz, procura daqui, procura dali, no chão da van, abriu a mala de ferramenta dele, um monte de chave de boca, chave de fenda, escorrendo óleo. E a vareta de foscopper junto ali com ela escorrendo óleo. O que adianta você limpar o tubo e vir com a vareta de foscopper toda suja de óleo? Não tem proteção. Por isso que nós temos também esse sistema de embalagem chamado stick tube, que é um tubinho plástico com uma capinha de borracha. Que é para quê? Para você guardar a vareta aqui dentro, colocou o capzinho, colocou ali na maletinha. Mesmo que as ferramentas tenham óleo, o óleo não vai entrar aqui e não vai contaminar. Então a limpeza não é só no tubo, é na vareta também, nas mãos. Esse é um problema das lojas. O que acontece? Eles acham que tem muito produto aqui e o pessoal não quer comprar por unidade. Mas isso é uma cultura que vai mudar. Demora, mas muda. Na verdade, tem que cobrar lá dos lojistas, né? Que vendam dessa forma. Porque chega para eles dessa forma. Então, só que eles vão fracionando e acabam não largando as embalagens. Aí o pessoal pede muito de uma vareta, duas varetas, então eles abrem a embalagem e vai fracionando. A embalagem não está mais inteira, eles não vendem. Bom, vamos dar continuidade para a gente poder fazer a prática aqui. Só mais uma dica aqui do Fabrício Gomes. Uma dica não, um questionamento. Sofro muito para soldar os condensadores de aço carbono com cobre. Alguma dica? Brazar aço é uma coisa extremamente fácil, porque você vai sempre utilizar solda prata. Muitas vezes o problema está associado à qualidade da solda prata que está sendo utilizada. Infelizmente, o mercado está muito cheio de coisas de baixa qualidade, produto feito a partir de sucata, onde diz que tem 15% de prata e não tem 10%. Tem muito embromation no Essa mercado, aqui tem as marcas, né? Os produtos da Harris, ele vem gravado, né, o teor de prata que tem. Outros não gravam, então tem muito disso. Via de regra no aço, se ele está tendo muita dificuldade, o que ele precisa ter é utilizar um fluxo de qualidade, prefiro utilizar o fluxo prata, por exemplo, da Harris, e utilizar uma liga com um pouco mais teor de prata, 25%, 30%. Existem algumas lojas que são muito sérias, eu não vou fazer muita propaganda, mas existem algumas lojas grandes tenta mostrar na câmera que eles vendem a 25 como 25, eles vendem a 30 como 30. Infelizmente existem algumas lojas menores, lojas de bairro, que você pede 25% de prata e ele te dá uma vareta que não tem 10. E aí você vai soldar aquilo parece um latão. Depende do que ele faz a brasagem ali, se for um componente maior, se tem pouco teor de prata, a metal não tem fluidez. Ele tem que esquentar tanto, que o aço começa a queimar. Ele começa a ficar tudo queimado, preto, carboniza, e chega uma hora que ele não consegue mais fazer nada. Mas aí é por quê? Porque ele está com solda prata de muito baixa qualidade. Hein? Ou qualidade não, ou foi vendido um concorrente, na verdade, com uma boa qualidade, mas lá no lojista ele vai lá e pega a primeira que acha lá. Transporte também. Vamos fazer a prática então? Bom, eu vou primeiro fazer uma brasagem usando o Foscopper, uma liga de cobre com cobre, que é bastante convencional para vocês. Então o que eu gostaria de ter uma observação? A questão da preparação. O tubo bastante limpo, a bolsa bem feitinha, a folga correta e não ter rebarba. Qual é a dica prática? Eu vou dar uma dica prática para vocês. Eu vou pedir para o David Homem, por gentileza, segurar o microfone aqui, porque eu vou utilizar as mãos para poder explicar para vocês algumas coisas. Por gentileza. Só um detalhezinho antes. Todo mundo pegou um voucher aí para concorrer ao sorteio do TikTok? Vou entregar agora. Então, beleza, tá? Pode entregar. Pode sim, pode dar continuidade. Hein? Pessoal, a dica que eu vou dar é o seguinte. Qual que é a grande dificuldade de fazer uma brasagem? A brasagem é um processo que ele acontece internamente, mas eu só tenho controle visual externo. Então, às vezes, você olha externo, tá lindo, mas por dentro não tem penetração e vaza. Ou, às vezes, até tem penetração e por fora fica aquele que o pessoal chama de cocô de pombo, né? O sol da pig. Aqui tá muito feio. Aqui ninguém faz isso, não. Não, eu sei que aqui ninguém faz, mas lá fora tem gente que faz. Então, o que acontece? Às vezes tem penetração, tem tudo, mas externamente ficou feio. Então, a grande dificuldade da brasagem é isso. Porque o que te dá qualidade é o que está dentro, mas o que você vê é o que está fora.
Como é que a gente faz o controle? A brasagem, você tem que aquecer a superfície externa do tubo macho e a superfície interna do tubo fêmea. Ambas as superfícies têm que chegar à mesma temperatura ao mesmo tempo, para o metal poder fluir. E isso é muito difícil. Por quê? Porque, via de regra, você vai aquecer a bolsa. Então, quando você aquece a bolsa, essa parte da junta, ela vai ficar muito quente, e essa parte fica fria, e não atinge a temperatura. Então, a dica que eu dou, isso seja alumínio, seja cobre, seja solda prata, aquece primeiro o tubo interno. Aquece aqui, ó, da bolsa, da conexão para fora. Esse tubo interno. Quando esse tubo interno começar a mudar a cor, começar a ficar vermelho, aí você distribui o aquecimento por cima da bolsa e coloca a vareta para ela começar a fluir. Quando a vareta começou a fluir, correu, aquece, volta, deixa ela fluir, correu, fechou, percebeu a penetração, acabou. Outro problema muito comum, soldador caprichoso. Eu brinco nos treinamentos que a gente faz, que é o soldador Casas Bahia, que ele faz a solda prestação. Ele aquece um pouquinho, põe a vareta corre, ele tira. Aí ele aquece mais um pouquinho, põe a vareta corre, ele tira. Se a vareta correu, por que ele tirou? Se a vareta correr, não tem que tirar, tem que ir. Então a brasagem, faça de uma vez. Começou a fluir, aquece e vai. Não fique fazendo a prestação. Por quê? Porque um pouquinho de metal penetra. Quando você põe mais um pouquinho de metal para penetrar, entre eles vai formar ar, um vazio. Então fica aquele soldou, não soldou, soldou, não soldou, soldou, não soldou. Onde fica o ar depois ele pode congelar se for parte fria do sistema. O ar, quando congela, ele expande. Quando ele expandir, ele pode rasgar o metal de solda e gerar vazamento. Cria um macaco hidráulico. Sim. Eu vou fazer então agora a demonstração do Foscopper. Estou usando aqui a vareta Harry Zero, vareta flat. Eu gosto muito da vareta flat, que você consegue encostar bem ela no tubo para ela pegar calor mais rápido, o processo ser mais rápido e não escorrer muito externamente. Bora lá então. Quem for sorteado aí vai ter que vir aqui fazer a abraçagem, beleza? Não, vai sair aí em seguidinha. Uma coisa, então, voltando um pouquinho as perguntas aí. Quando que eu posso usar o MAP e quando eu uso o PPO? Quando eu tenho que usar o PPO? O MAP, via de regra, você consegue trabalhar até um tubo de 5 oitavos, uma meia polegada. Passou disso, já começa a ser bastante difícil, porque você fica muito tempo aquecendo, o processo é muito lento. Nível de sistemas um pouco maiores, passou de meia polegada, você já necessita de um PPU. Beleza. Bora lá então. Uma informação, estão vendo por que esse bico está tudo queimado? Por que o bico de um maçarico de MAP queima dessa maneira? Baixa a chama, o pessoal diminui a chama. O pessoal fica diminuindo a chama. O MAP não foi feito para isso, ele foi feito para trabalhar com essa válvula totalmente aberta, para ter total vazão, mesmo no alumínio. O que você muda é a distância, manter ele um pouco mais longe do alumínio para evitar de aquecer muito rápido. Você muda a distância da chama para a peça. Aí se for um oxigênio, aí você tem que usar uma chama mais branda. O oxigênio ele entra por aqui, ele entra o ar. Como é que funciona isso daqui? O cilindro tem alta pressão e o gás aqui, na verdade, ele está na forma líquida. Quando ele passa por aqui, ele evapora, como no sistema de refrigeração. Então ele passa por um processo de Venturi, que é um afunilamento que acelera a passagem do gás. Como o gás passa aqui por dentro em alta velocidade, onde tem esses furos laterais, ele capta o ar ambiente. Olha o que vai acontecer se a gente acender o cilindro e tapar essa entrada de gás. Se você tapar aqui a entrada de gás, a chama começa a ficar estável. Chega uma hora, vai mudar o som, ela vai começar a perder. Olha como muda o som. Por quê? É a entrada de oxigênio. Então a entrada de oxigênio está aqui. Usa sempre aberto. Se você começar a fechar isso daqui, o que acontece? O calor da chama, em vez dele ir para fora, ele começa a vir para dentro do bico. E começa a fazer isso daqui, ó, queimar todo o bico. E aí você começa a queimar o defletor e queima o ignitor. E ao queimar o ignitor, você perde o acendimento automático, porque você queimou o ignitor por não utilizá-lo todo aberto. Então utilize ele sempre todo aberto. Acendeu, travou, e aí vai fazer o trabalho. Como? Oi?
Ah, pode usar aquela defletorzinho. É só para concentrar mais o calor. É uma alternativa interessante. Às vezes ele te tira a mobilidade. Não. Tem que tomar cuidado porque você perde mobilidade. Já tentei e não tem. Mas pode usar. É. Aqui, como eu disse, o aquecimento primeiro no tubo macho, que é o tubo interno. Sempre fazendo um aquecimento primeiro no tubo interno. Sempre fazendo o aquecimento primeiro no tubo interno, é isso? Isso, tubo macho. No macho. E aí, a hora que ele ficar incandescente, a gente desce o calor e aplica a vareta. Perceba que a vareta é o meu termômetro. Eu vou passando a vareta para sentir a temperatura. Ó, começou a correr, eu aqueço embaixo. Queria aproximar mais, Sérgio? Ela tá mais fria desse lado. Vocês percebam o seguinte, propositalmente a gente encostou um pouco mais no espelho. Por quê? No vidro. Muitas vezes você vai fazer brasagem de campo, você não tem espaço. Então vai ser sempre um lado que ela fica mais fria. Então vocês percebam que eu fui aquecendo em volta e eu coloquei uma quantidade maior ali para ir aquecendo e ela poder derreter ainda que escorra, porque via de regra é uma área mais fria da junta. Então a chance que você tem de não fechar e deixar um buraco do outro lado é grande. Não fechou aí? Tira ele que me alcança. Fechou. Tá fechado. Uma outra dica importante para refrigerista. Sabe aquele espelhinho de dentista? É o seguinte, brasagem é uma junta interna. O que vai garantir que não vaza é o que penetrou. O que está do lado de fora é só acabamento, não serve para nada. Não serve para nada, é só acabamento. Vou pegar aqui. Vamos ver como é que ficou aí. Perfeito, tá pegando. Percebe que ela fica toda preta? Por que fica toda preta? Por causa do fósforo. O fósforo aqui é o que faz a redução da oxidação. Por isso que fica tudo preto. O fósforo que tem aqui é aquele mesmo pó da cabeça do palito de fósforo. Quando você risca não fica preto? Então é por isso que vai ficar assim. Sim, se você pôr na água agora já vai sair um pouco. Não sai tudo, vai continuar preto porque fica o resíduo ali. Agora vamos fazer uma de alumínio com cobre. Aqui eu estou usando a vareta de Zika Flux. Ela é uma vareta que por dentro ela já tem um fluxo. Então você não precisa passar fluxo, o fluxo já está aqui. Mesmo conceito, pode falar, mas a chama fica muito forte. Aí a gente trabalha o quê? A distância da chama para a peça. Aqueço primeiro o tubo macho e vou sentindo a temperatura. Vou pegar aqui, ó. E está feita a brasagem. Se eu continuar aquecendo, eu começo a prejudicar. A brasagem ela corre, ela penetra muito rapidamente. Então você não precisa ficar naquele capricho posterior. Você tem que ter segurança de ir e fazer de uma vez. Tá vendo esse resíduo branco? É o fluxo, não lixa, não tira. Se tirar vai dar pilha galvânica. Deixa ele aí quietinho. Ele é produtivo. Cobre alumínio ou alumínio também. Zika Flux. Ela é uma liga de zinco, ela tem 98% de zinco e 2% só de alumínio. Por isso que a temperatura dela é baixa, 400 graus. Ah, mas eu não consigo fazer. Treina na latinha de bebida.
Existe uma outra liga de alumínio silício, só que a temperatura é mais alta e é mais difícil. Então ela não é usada no aftermarket, ela é usada só na indústria, porque aí você tem um processo ali certinho, peça limpinha, o operador treinado, fazendo aquilo o tempo todo. Em campo, às vezes você pega tubo sujo, em cima de uma laje, peça molhada, você tem que trabalhar deitado, é muito difícil. Então você precisa de produtos que facilitem a vida de quem está em campo. Quem tiver dúvida, nós vamos disponibilizar também no grupo de refrigeração para download esse manual de bolso. Esse é um manualzinho de bolso que dá todas as dicas de maneira bastante prática. Tá? Você consegue carregar no bolso, mas também tem a versão eletrônica dele que vai ser disponibilizado lá nos grupos de refrigeração. Vai ficar nos arquivos. Vai ficar nos arquivos lá. Então aí quem puder entra lá, faz um download, baixa o teu. Quem quiser ele impresso, manda um e-mail para nós da Harris. Nós enviamos aqui gratuitamente para vocês esse manualzinho aqui. Tá? Quem estiver aqui na feira que quiser pegar, fique à vontade.